pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Boa noite, professora. Bom, cadê o povo? Será que todo mundo já deu PT geral assim? Daqui a pouco o pessoal vai aparecendo aí aos pouquinhos. Geralmente eu abro a sala, a hora que eu volto já tá cheia, né? Hoje, cadê? Só vocês? Falei, ixi, Maria, deu ruim então. Espero que esteja tudo certo por aí. Vamos lá. Então só mais uns 3 minutinhos, 4, que acho que aí o pessoal já começa a entrar, né? Aí eu já falo sobre a atividade, né? A AC, e a gente já começa o de hoje, o conteúdo de hoje, tá? Professora, desculpa, eu não ouvi, tava barulho aqui. Oi? O que a senhora falou? Tava barulho aqui, eu não ouvi. Tá. Não, só aguardar mais uns 3 minutinhos, 4, que aí o pessoal já entra, porque aí eu já falo sobre a atividade, que eu estendi o período que o pessoal tá pedindo, e a gente já começa a parte de dicionário, tá? Tranquilo. Tá joia. Tá bom, Leonardo, obrigado por avisar. Tá? Sem problemas. Hoje tá difícil mesmo, porque a chuva, eu não sei se para toda a região, mas eu vi até aqueles jornais que eles fazem rapidinho, que tá com enchente em alguns locais, né, por causa da chuva. Então, às vezes, é complicado mesmo. Hoje, pelo jeito, é difícil. Então, nossa, teve lugar que até é de se assustar, porque alagou de um jeito, passou um lugar, eu não lembro onde que mas acho que na Zona Leste, Zona Leste, uma coisa dessa. O rio transbordou de um nível que tinha uma ponte assim, né, que atravessava do outro lado, não em cima dele, mas pegava também uma outra parte do outro lado que tinha outro riozinho. O negócio alagou tudo, parecia uma estrada só, assim, sabe? Uma coisa absurda. Olha, pensa a Deus. Vamos lá. Acho que já tá. Só vamos lá, né? Deixa eu compartilhar aqui.
Nossa. Se ele vai funcionar, né? Que não sei se está funcionando aqui. Travando tudo. Putz, só ligar o Teams o negócio para de funcionar. Já não é lá aquelas coisas, né? É processamento, professora. Será que se não for no... Boa noite. Boa noite. Será que se a gente não for no Discord não roda melhor? Não, mas aqui é só um algoritmo, né? Ele não vai gerar imagem, nada. Então, Mas teoricamente... às vezes é o PyCharm que tá pesando, então, entendeu? esse daqui, ele tá no PyCharm porque tem um menuzinho. Aí eu esqueci, eu falei, putz, por exemplo, logo que tem que abrir o PyCharm, né? Porque o PyCharm é o parto de jegue, né? Pra gente conseguir fazer as coisas. Começou a fazer... É bom quando você não está em paz na vida, né? Aí se ele trava você, fica tranquilo. Agora, quando você tem que ficar tendo uma sequência, que nossa, meu Deus, esse negócio é difícil. Primeira vez que eu ouço esse termo, vou até anotar. É um parto de jegue. Minha amiga que falava, é um parto de jegue. Eu achava engraçado isso daí. Vamos lá. Boa noite, Sr. Douglas. Hoje foi até mencionado, hein? No boa noite. Né? Pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho em relação, né? Que boa parte já está por aqui. Aí depois, qualquer coisa que precisar, falo de novo. Hoje a gente só falta o dicionário, né? Então vai sobrar até tempo para vocês começarem a fazer essas coisas. Vocês viram, né? A maioria, o Diogo deve ter mandado a mensagem para vocês que eu pedi para ele repassar dentro do possível, né? Que Mandei, lá no professora. WhatsApp que eu sei que às vezes pode estar um que não esteja no grupo, né? Essas coisas todas. Mas eu pedi pelo menos para todo mundo a priori, né, já não ficar naquele desespero danado, né, até agora à noite sem saber, porque a gente fica meio com uma palpitação, né, enquanto a gente não ouve oficialmente se o negócio é verdade ou não, né? Não sei vocês, né, mas a gente geralmente quando fala assim, putz, vai fazer isso, putz, será que vai, será que não vai? Ele fica todo mundo meio com palpitação no coração sem saber se é verdade, né? Hoje, eu não vou conseguir. Sério, Sara? Poxa, Sara. Espero que você melhore. Tá? Espero que não seja nada grave, só seja cansaço mesmo de final de semestre, né? Que às vezes descansando um pouquinho já ajuda. Tá? Mas depois você dá uma olhadinha na aula, pede pessoal, né? Deixa gravado depois, aí você dá uma olhadinha, tá bom? Melhoras, viu? Se cuida. Então, tinha recebido a solicitação, né, já que tinha passado a solicitação, se poderia estender o prazo, porque vocês estão bem atribulados com esse negócio, né, de entregar trabalho, e tá, assim, digamos que tá, acho que difícil para todo mundo, né, para tudo quanto é lado, a situação tá meio que apertando um pouquinho, né. E eu dei uma olhada no cronograma, né, porque apesar de a gente estar com ele justo, eu ia deixar ainda uma aula, né, a mais para a gente poder fazer, só que aí caiu no feriado, né, que Carapicuíba não emendou, e eles formalizaram, né, essa semana passada, que realmente não ia ter aula, porque seguiu o calendário do município, porque o município não adiantou, tiveram um município que colocou, né, naquele que só faltou adiantar o Natal e o Ano Novo, em abril, né, que a gente tá até zoando, vai ser Natal, né, Feliz Natal, começar a mandar bonequinho de Natal, WhatsApp, essas coisas, que só faltou adiantar isso, no resto todo mundo adiantou tudo, só que Carapicuíba não adiantou, a gente não lembrava disso, né? E a gente foi lembrado esses dias atrás, né? Quando realmente falou, não, Carapicuíba não adiantou, né? Tal, então, confirmou-se, né, que terá o feriado na sexta-feira. Então, a gente não vai ter aula, né? Tá? Mais uma sexta aí que a gente não vai ter aula. Aí, o que eu comentei, né, quando eu recebi a solicitação, Diego, eu falei assim, olha, nós não conseguimos jogar mais adiante, tá? Só que como sexta-feira é feriado, então eu poderia colocar para vocês entregarem na sexta-feira. Eu só não consigo estender mais, né, por vários motivos. Porque também, inclusive, eu tenho que corrigir, né, e quanto mais fica muito em cima, a gente ocupa semanas adiante e acaba não dando tempo, porque na semana entre o dia 1 e o dia 4, vocês têm o SMAUG, então a gente tem que participar do evento, né? Então, e tem os seus prazos também, né, professora? então, Tem que porque não entender que é... você também trabalha com prazo, né? Isso aí... E eu não posso, assim, sair alterando o plano, né, e não fazer o que tem que ser feito, né, porque depois não adianta lá no final falar, mas não deu tempo, né.
o Ministério Público ele não entende isso, né? Então, assim, se vocês é que me entende, né? Que aí o pessoal manda para o Ministério dizendo que eu não estou cumprindo o cronograma, cumprir, né? Então, um monte de coisa, né? Aí é difícil. Então, eu tenho que corrigir, né? Então, tem que fazer com uma certa atenção, né? Isso daí tudo leva tempo, porque a gente não, assim, querendo ou não, né? Apesar de a gente estar em casa, tudo está muito mais difícil, porque o tempo, ele diminuiu muito, porque aumentou muito, né? A questão de tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que modificar muito. E são 500 mil reuniões, né? Para tudo. Então, você imagina, assim, as orientações, ou seja, é tudo, sabe? Tudo que tem, né? Tem algumas reuniões, para vocês terem ideia, que eu faço de terça-feira às 10h40 até meia-noite e meia, 1h da manhã, porque eu não tenho mais tempo para fazer reunião durante o dia, né? Simples assim. Então, dos projetos, eu só marco o pessoal nesse horário, né? Então, não tenho mais como fazer durante o dia. Então, tendo em vista nisso daí, eu verifiquei o que eu poderia fazer, né, com a questão. Aí, como a sexta-feira que vem nós não vamos ter a aula, aí eu estendi para poder ser entregue na próxima sexta-feira, no dia 20, tá certo? Porque aí eu consigo ainda corrigir, né? Logo no começo da semana. Então, eu consigo corrigir e não vai atrasar para as próximas entregas, porque logo no dia 27 que nós voltarmos, nós vamos ter a reunião. Então, não daria, né? Porque eu já vou ocupar o tempo para fazer a reunião. Então, tem a reunião. Depois, na outra, eu tenho que fazer a pré-avaliação do SMAUG com a técnica, porque depois, na outra, já é a entrega e a última reunião. Então, quer dizer, aí a gente não sobra mais tempo, né? Então, a gente não conseguiria mais, tá? Então, vocês viram que eu alterei lá e vocês vão me entregar, então, no dia 20. Se por um acaso algum grupo, olha, o nosso já terminou, o nosso tá certinho, não tem problema subir antes, tá certo? Mas se vocês falarem assim, olha, melhor dar uma olhada, ele não ficou tão bom, só como a gente tá com o prazo apertado, a gente já fez daquela forma, vocês sabem que terão mais uma semana aí para fazer, tá? Então, eu estendi para todo mundo, porque vocês sabem, né? A gente já está aí um tempinho, sempre que eu consigo fazer algo que auxilie algum grupo, né, ou alguma solicitação em específico, eu tento estender para todo mundo, né, porque eu não gosto de tratar essas exceções, né, então eu ou auxilio todo mundo ou eu não auxilio ninguém. Então, eu sigo o mesmo padrão. E dessa forma, então, eu estendo para todo mundo, tá certo? Então, vocês já têm lá a alteração. Eu fiz a alteração ontem mesmo, para justamente não deixar o coraçãozinho de vocês meio sem saber, né, se a casa ia cair ou deixar de cair hoje, né, o negócio. Então, já fiz a alteração, porque a gente sim, esse negócio de prazo é uma desgraça, cara. Nossa, nem falo. Eu já Professora, perdi. Oi? só uma dúvida referente aí ao prazo estendido. Eu estou com a dúvida seguinte: como é que eu faço para enviar um presente para a senhora? Porque a senhora acabou de salvar a vida dele. Eu pensei como que eu faço para reanexar o arquivo. Eu estava pensando, eu falei, acho que é para tirar o arquivo de lá. Eu ia falar assim, olha, isso eu nunca fiz, mas deve ter como. Não, professora, é sério. Assim, muito obrigado aí por isso daí. Sério, Vai ajudar bastante, verdade. vai ajudar bastante. A gente estava conversando antes, acho que foi ontem, né? Salvou a maioria dos grupos aí. Então eu sei, gente. Eu já avisei para minha esposa, eu falei, amor, fala para que foi. Eu amo uma professora, amor, desculpa. Mas não, assim, professora. As aulas eu sei, né? O carro todo arrebentado no estacionamento. Não, que isso. Assim, não é só puxação de saco pelo momento. Não, mas assim, de verdade agradecer, porque é uma coisa que a professora sempre foi clara com a gente, desde isso eu falei no começo, mas sempre foi clara com a gente, tanto que o teor do contato que eu fiz, falar, eu sei que a professora falou no começo que é uma coisa, mas se for possível, tal, se não for a gente, né? E é uma coisa que a gente sabe, e eu sei que os demais também, tanto os colegas como na instituição de uma forma geral também sabem, assim, que a professora é uma das que mais apoia e entende a importância que é, por exemplo, o SMAUG para a gente, e dentro do que pode, porque, como eu falei, a professora tem os seus prazos também, né? E dentro do que a professora pode, ajuda. Isso deixa a gente mais tranquilo, é um alento, digamos assim. Eu sei.
Obrigado eu mesmo, sempre, professora, na moral. imagina que é isso. É o que eu sempre falo, né? Eu sempre procuro, até porque tudo é uma relação digamos assim, das consequências, né? Eu sei que vocês, a gente já está fazendo um ano, né? Que está tendo aula, né? Então, não começou agora, né? Então, eu sei que, assim, vocês se dedicam, entende? Então, tudo que eu pedi desde o semestre passado, vocês fizeram. Então, vocês sempre atendem todas as solicitações de atividades, vocês fazem com respeito o trabalho de vocês. Então, eu sei que quando pede, não é uma coisa que, estou pedindo porque eu quero tomar uma cerveja lá e estou com preguiça de fazer e agora, deixa aí, né? Meio que foda-se, né? Então, eu vou pedir. Não é isso. Então, e também, assim, além disso, né? Que isso daí para mim é muito importante também, considerar, né? O respeito que vocês têm ao meu trabalho, né, e ao próprio conhecimento de vocês, eu acredito que também o meu papel aqui não é assim, é o que eu falo, eu não ganho para ferrar a vida do próximo, apesar de parecer, né, assim, até parece, né, que eu ganho para isso, né, mas não ganho não. Então, para mim, do meu lado profissional, né, e é coisa do meu lado profissional. Não, Eu senhora, não, você sempre... não ferra a nossa vida. Você ensina os assuntos, de verdade, você ensina os assuntos da forma, eu aprendo tudo nas apresentações, diferente de outros professores que querem ferrar a nossa vida, mas a senhora não. Porque dá a impressão que assim, é todos contra um, né? Pior Então, que o Johnny não tá mentindo, não, porque assim, ele pergunta bastante nas outras aulas. Na sua ele fica quietinho, então, porque ele realmente aprende. Isso é isso é verdade. bom, né? Verdade, Isso na é aula da bom, senhora, então. o Johnny aprende. O Isso Johnny ou mas é o Johnny ou o John? Agora a moda é John, né? o John. Agora é John. Antes era Johnny, agora é John. Daqui a pouco estão chamando ele de Dione, de T-I-O. Tudo, né? Vai mudando até. Ainda falta uns dias aí para terminar, ainda tem nome pela frente, Fala né? pro professor, o Johnny, Mas, o Johnny, daquele filme Meu Nome Não É Johnny. eu lembro desse filme também, assisti. Finalmente eu assisti esse filme faz um mês, depois de tantos falaram. É bom É. pra caramba. É bem feito, né? É a realidade de muita gente, né? Assim, aquilo lá é retrato que muita gente vê, né, no dia a dia. Então, o que eu digo para vocês é assim, né? Que o objetivo aqui, para mim, a gente tem todas essas formalidades, tem que ter uma avaliação, de ter que ter um conteúdo, e esse conteúdo, não só o conteúdo, mas esse conteúdo ele ser retornado de forma avaliativa, né? Tem tudo isso, né? Mas eu sempre falo que essas questões das avaliações, elas são formalidades, porque faz parte de um processo, e eu estou dentro desse processo, se eu não seguir, a situação fica difícil, né? Fica bem complexa, por quê? Porque isso infere um artigo do Código Penal, né? Que é você fazer falsidade ideológica, você aferir algo no currículo de alguém que você tem certeza que você não fez, né? Então, isso daí assim, é alguma coisa bem diferente, né, disso. Eu sempre falo que eu me preocupo com o que eu falo e não com o que eu assino, porque o que eu assino, se der problema, tem gente que ganha para resolver, né, que é juiz, de advogado, essas coisas. Então, não tem que me preocupar com isso. Então, para mim, fazer isso é uma questão de princípios sobre o meu trabalho, entende? Então, sobre o que eu faço, que eu preciso respeitar, né? Então, para mim, vale muito mais que vocês, mesmo que aperte um pouquinho depois, fica mais corrido, para eu corrigir, né, colocar a nota, tudo, mas que vocês consigam ter o conhecimento que vocês precisam. Porque eu acho que é isso que tem que valer a pena, né? Porque não é só uma nota, eu acho que tem que valer a pena que vocês gastem o tempo e façam algo. Infelizmente, a gente tem prazo, né? Então, a gente tem um limite. Mas, para mim, isso daí conta mais, entende? Então, só que a gente tem que fazer, né? Tem que entregar, tem que mostrar que fez, né? Aquelas coisas todas, porque quando baixa a fiscalização, aí você tem que provar tudo, né? Que aí vai atrás de todo mundo, né? Para ver se está fazendo tudo certinho. Então, tem essas coisas, né? Então, para mim, ter feito isso, né? Ter podido atender faz parte do processo, né? Eu espero de verdade que isso tenha auxiliado e que vocês façam uso desse período a mais, né, da melhor forma possível, tá? Porque aí depois fica mais fácil, né? Porque essas primeiras, digamos assim, eu acho que acaba sendo um pouquinho mais complexo no sentido do raciocínio, porque talvez seja a primeira vez que vocês estejam fazendo, né? Então, gasta um tempinho mais. A próxima já
não vai ser. Criança de dicionário já não vai ser, sabe, complexo para vocês. Então, gastando tempo nessa, aí depois vocês vão ver que vai ficar mais fácil para fazer a próxima, tá? Então, pode ficar fiquem tranquilos e usem da melhor forma possível esse período que vocês tiveram a mais, tá? Fora que nesses arquivos que a senhora mostrou pra gente, a senhora usou o método mais simples e ensinou pra gente. Então a gente tem que fazer o método mais complicado, porque o fácil a gente não pode fazer mais. Então a senhora só complicou um pouquinho mais, mas tá bom, tá valendo. Assim, o fácil já rodou, né? Se chegar o fácil e falar, não vai rolar não, isso daí. Nossa, eu tô dando um rolê tão grande para poder fazer a compressão de dados, meu Deus. Imagina. Porque é o que eu falo, né? Muda um pouco o raciocínio, porque a gente tem que pensar como a máquina, ela entende aquele dado, né? Não é como nós entendemos. Porque se nós pensarmos como nós entendemos, não dá. Por quê? Porque para nós a representação do dado, ele tem uma outra característica visual. Para a máquina não é uma característica visual, né? Então, a forma com que você tem que olhar aquele dado como a máquina é totalmente diferente, né? Totalmente contrária do que a gente enxerga, né? Então você tem que tratar, ela tem que saber o que é aquilo que você está colocando ali. Ela tem que entender, ela tem que saber o que aquele conjunto binário significa, né? Então, para ela, infere o que é ali, é um conjunto binário. Então, se você não souber tratar da forma que tem que ser tratado aquele conjunto, você nunca vai conseguir fazer o que precisa, né? Então, a compressão, ela traz isso, né? Um olhar um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? A gente está acostumada a usar, né, uma aplicação e fazer com que a máquina transforme aquilo ali em binário para a gente. Aí a gente não se preocupa, né? Ou seja, ela transforma, ela entende e a gente usa. Agora, na compressão, ao contrário, né? Você tem que passar o que é o binário para a máquina, né? Então, você faz basicamente o processo que o compilador faz. Você que tem que mostrar para ela qual que é o binário, né? Então, já é diferente isso daí. Então, desce um pouquinho mais, né? Do nível de abstração. Quando a gente, apesar de estar fazendo na linguagem, né? Mas desce um pouquinho mais isso daí. Então, é interessante, né? Porque a gente entende, assim, começa a pensar diferente, né? Mas dá um trabalhinho mesmo, viu? Dá um trabalhinho mesmo no começo. Mas essa próxima agora, vocês vão ver. Vai tirar de letra. A gente tem que lembrar que a máquina não tem cérebro para poder raciocinar junto com a gente. A gente tem que ensinar do começo ao fim. Porque se você... Para ela não entende o que é aquilo, né? A gente entende, né? A gente olha, lê e já sabe. Isso daqui é uma dezena, isso daqui é uma unidade, isso daqui é um caractere, isso daqui é o espaço só, né? É uma representação só de um conjunto binário, né? Que é sinal de controle. Mas a máquina... sabe, entende? Para ela é tudo binário. Então, você que tem que dizer o que é cada coisa e como que você quer que cada coisa se comporte ali dentro, né? Ou seja, cada conjunto binário. Então, é diferente, né? Foi aqui que acho que foi a senhora que mostrou pra gente aquele vídeo do cara tentando ensinar programação pros filhos? Não lembro, acho que não. Mano, é bem aquele jeito. Eu vou ver se eu encontro o vídeo aqui, aí eu jogo no chat de novo. Que ele pede para os filhos dele ensinarem a fazer um pão com geleia e manteiga de amendoim. E ele segue ao pé da letra tudo que os filhos escrevem. E aí, lógico, eles erram todas as vezes. Mas eu ensino lógica para os meus sobrinhos, né? O menorzinho é melhor nisso daí. O outro, não sei se é mais preguiçoso, né? Sei lá o que é. Mas o menorzinho é muito bom, sabe? Então, quando ele vê nesses algoritmos, aí ele começou a se interessar, né? Perguntar o que era, eu mostrava, aí começar a fazer coisinhas das aulas dele, né? Para mostrar como que rodava. E ele perguntava como que fazia, né? Isso daí. Aí eu comecei a falar o que era lógica de programação, como que se dá lógica, né, tal, não sei o quê. Aí tudo para ele, né, chegou uma época que tudo para ele ficava, né, levantar, andar até a porta, virar para a direita, senão vira para a esquerda. Eram os condicionais dele tudo zoado. Tudo zoado. Aí eu falava assim para ele, falei assim, não, aqui você tem que pensar isso, então você tem que colocar esse, tem que colocar assim, mas é diferente, né? Por isso que eu falo, né? A nossa mente até você pensar que nem a máquina entende aquilo ali é mais difícil, né? Aí você tem que analisar mais, né? Então é engraçado isso daí. Mas dá mesmo, fica tudo zoado mesmo. Eu imagino, depois você me manda que eu dou uma olhada assim, tá? Então vamos lá. Eu vou encontrar de novo, porque eu assisto muita coisa no YouTube. Nossa, imagino. E eu não lembro que dia foi. Imagina se encontrar, mas eu imagino, porque eu tiro por esse meu sobrinho, né? Então, até ele melhorar um pouquinho, não. Ele fazia tudo errado, entende?
o que ele juntava, né? Como que ele fazia os laços, né, na cabeça dele. Então, obviamente, ele não entende tudo essas coisas, de laço, condicionados, um monte de coisa. Mas, assim, pelo fato de como ele fazia, né, as atividades ali, como ele dava as ações, né, fazia as ações dele, eu explicava o que ele estava fazendo, né? Então começava mas no começo era tudo muito, porque é tudo muito voado, assim, né, tudo muito sem noção. Aí depois ele começou a melhorar mais, aí ele fazia já os laços e colocava os laços de uma forma melhor, né, na cabecinha dele, né? Então, assim, aí ele usa para tudo, é muito legal isso daí, entende? Muito legal. Mas Achei o vídeo, tá no chat já. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada, sim. Mas eu imagino, né? Porque eu racho da risada com ele também, com esse negócio de ensinar lógica para ele, né? Aí agora vai começar, né? Porque segundo ele quer programar, né? Sei lá. 10 anos ainda fica enchendo meu saco com essas coisas. Tá louco. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Então, resolvido, tá? Então, só retornando, dia 20, então vocês sobem o trabalho lá, tá? Não deixe para subir assim, 23 e, sei lá, vai fechar 59, 23, 58, né? Porque aí pode ser que não dê certo, né? Então, suba um pouco antes, tá? Então, toma cuidado com isso. Então, vamos lá. O que nós vamos ver? O último que está faltando agora, né? Que é o que nós vamos trabalhar, que é a parte de dicionário de dados. Quando a aula passada, né, que a gente estava falando, essa parte dos dicionários, da compressão, né, que nós iniciamos, o que eu comentei? Né? Eu passei até um videozinho para vocês e comentei em relação ao que ele falava, ou seja, ele deu um exemplo, né? Ele tinha as palavras e ele fazia a codificação, né, dessas palavras, aplicava códigos a essas palavras e fazia o armazenamento desses códigos para depois, quando ele fosse usar novamente aquele arquivo, ele restaurava e fazia com que aquele arquivo tivesse a mesma estrutura, né? Então, quando nós estamos falando... deixa eu pôr para gravar, esqueci. Então, quando nós estamos falando do dicionário, o que nós estamos falando? Você faz a relação de um código para aquela representação daquele dado, né? Então, lá, o que ele falava assim, que nem, sei lá, boa noite... O que ele tinha lá? Olha, o boa seria o valor 1 e o noite seria o valor 2, né? Então, ele pegava pela palavra, né? Aí, o que eu disse para vocês? Eu falei assim, olha, quando nós fazemos, né, o uso dessa técnica de dicionário, nós não utilizamos por palavras. O porquê disso? Porque a relação de você fazer a compressão por dicionário por palavra, ela é muito ineficiente, porque em vários casos, né, ou seja, tirando um artigo ou outro, tirando uma palavra ou outra, a grande maioria, quando nós escrevemos um texto, no caso, seguindo o que está lá, né, escrevemos um texto, nós não repetimos tanto as mesmas palavras, né? Então, tem um nível de repetição, só que esse nível de repetição não é acentuado. Então, o que eu disse? Eu falei assim, quando nós vamos usar dicionário, o que nós utilizamos? Nós fazemos a compressão pelo caractere. Dá só um espaço aqui, né? Só para ficar separadinho. Pelo caractere. Então, automaticamente, o que você vai utilizar? Você vai fazer a referência de código pelo caractere que você está vendo ali, ou seja, pelo caractere que você tem ali no seu documento. Tá? Então, nesse caso, se fosse, olha, o B é 1, né? O O é 2, o A é 3, o N é 4, aí depois você sabe, ó, tem o O novamente, o O já está nesse dicionário, ele já está no dicionário, então ele é qual o valor? O 2, então você não precisa inserir ele novamente, porque ele já tem aqui. Aí depois você tem o I, né, que poderia ser o 5, o T, o 6 e o E, o 7, né? Ou seja, qual que seria o dicionário que eu tenho em relação a essa frase aqui, boa noite, esse dicionário aqui, né? Então, o porquê que se usa, né? Você pode criar o dicionário de várias formas, né? Então, você pode pegar a referência binária que você tem
ali na sua tabela ASCII, né? Uma vez que nós estamos trabalhando com, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês, uma vez que você está trabalhando com caracteres, para gerar codificação. Por quê? Porque você pega a representação decimal daquele caractere e você coloca dentro do dicionário. Então, você já tem ali um dicionário, teoricamente, pronto para você poder utilizar. Tá? E a outra forma é você criar um dicionário, ou seja, essa referência aqui, você poder colocar dentro do dicionário que você criar no seu código. Então, você coloca lá, sei lá, dicionário igual e abre a lista com os valores que você tem. O A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. Aí, depois, quando você for fazer essa compressão, o que ele vai receber ali? Ele vai receber os valores dentro desse dicionário. Né? Então, é assim que funciona, ou seja, você vai pegar pelos valores em separado, tá? A grande maioria, pelo que eu vi dos jogos de vocês vão gerar algum tipo de arquivo, vocês vão salvar algum tipo de dado. Então, a probabilidade maior é que a grande maioria use esse tipo de dicionário. Por quê? Porque você já tem os dados ali que o seu jogo gera e você vai trabalhar o armazenamento desses dados e a compressão daquele arquivo. Tá? Então, a grande maioria de vocês farão dessa forma, pelo que eu entendi do jogo de vocês. Se você for trabalhar com imagem, o que acontece? A imagem, ela já é diferente, né? Então, você tem uma imagem e o que acontece? Essa imagem, ela tem as posições. Então, cada pixel dessa imagem, ela representa uma posição. Só que o que acontece? O pixel, ele não é armazenado dentro da tabela ASCII. Então, você não tem essa referência. O que você tem que fazer? Você tem que converter esse pixel, né? Ou você converte para hexadecimal, depois para binário, e fazer com que esse valor você coloque, atrelhe a ele uma posição. Então, você gere um índice lá para poder saber, olha, nessa posição é esse valor, nessa posição é esse valor, nessa posição. Por quê? Porque você não consegue fazer direto. Então, você não consegue pegar esse valor e já trabalhar esse valor, ou seja, a cor verde lá, né? Então, ter a cor verde lá e repetir aqui só a cor. Você não consegue. Por quê? Porque a máquina, ela não entende o que é aquela cor. Né? Aquela cor, quando ela processa, ela tem a referência do que é a cor. Então, o que ela entende ali? Que ela é um código binário, né? Cai na mesma coisa que a gente está falando aqui. Ou seja, a máquina, ela não entende que isso daqui é um B. Ela sabe que atrelado àquele código binário tem uma representação simbólica. Então, isso daqui é um conjunto de símbolos para a máquina. E esse conjunto de símbolos, ele tem a referência binária dele. Então, a máquina processa o que? A referência binária e não o conjunto de símbolos. Né? Então, ela nem sabe, digamos assim, para a máquina, ela nem sabe que isso daqui faria parte de uma única frase, faz parte de uma determinada instrução. Isso a máquina sabe, porque para você fazer isso, você gera uma instrução, mas não que isso daqui faça parte de uma frase específica. Então, a máquina ela não tem esse conhecimento. Por isso que a gente tem que dizer para ela como que ela tem que trabalhar. Então, esse o ponto que nós temos que puxar aqui, tá certo? Então, como que isso daí se dá? Eu peguei aqui um exemplo para vocês. Deixa eu pôr aqui, deixa eu subir mais um pouquinho. Vou rodar primeiro, aí depois a gente passa aqui para poder falar o que ele usou nessa classe aqui, a String.io. Não sei se vocês já usaram ela, mas para vocês verem. Tá? Deixa eu carregar aqui de novo. Deixa eu parar. O que ele fez aqui? A primeira coisa, o que tem aqui? Tem um menuzinho, né? Então, aqui você tem o menu que você escolhe a opção. Ou você vai comprimir, ou você vai descomprimir. Então, para comprimir, você vem aqui e ele comprime. Ou seja, o que ele está utilizando aqui? Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu trazer aqui a pastinha, né? Abrir. Tudo está muito difícil hoje. Aqui. Então, o que eu tinha? Deixa eu tirar esse daqui, que ele apareceu porque eu já rodei aqui, tá? O que tem aqui? A mesma estrutura do que vocês já começaram a fazer, ou seja, sempre a mesma coisa. O processo de compressão é o mesmo. Você tem, de onde você tem os dados, tá? Ou seja, a fonte dos dados que você está trabalhando, e você tem o arquivo de compressão. Então, isso daí segue a mesma coisa do anterior. O que ele tem que fazer depois disso? Ele tem que gerar o arquivo comprimido, e depois o descomprimido, tá? Então, você tem que comprimir e
descomprimir isso daqui. Baseado o quê? Nesse conjunto de dados que você tem aqui, tá? Então, esse arquivo, tá? Ele tem uma quantidade de dados. Então, eu coloquei aqui, né, só com uns valores, né, foram aleatórios. Então, você tem um conjunto de dados aqui e ele tem que comprimir isso daqui, tá? Então, o que ele vai fazer? Deixa eu rodar aqui de novo. Ele vai pegar, você coloca qual que é a opção, eu vou primeiro a de compressão, ele vem aqui e comprime. Ou seja, o que ele criou aqui? Esse arquivo compactado, tá? Então, ele criou o quê? O meu arquivo de compressão, que é exatamente o que ele coloca aqui embaixo, o que está mostrando aqui embaixo. Então, o que significa isso daqui? Significa o valor binário, Nossa, hoje eu estou falando errado, gente, eu estou o dia inteiro falando errado. Eu penso uma coisa e falo outra. O valor decimal daquele caractere, ou seja, do valor do caractere que eu tenho lá. Então, você pega a tabela ASCII, o que isso daqui tem? Ele tem essa referência decimal aqui. Então, onde tem os espaços, até os espaços ele coloca. Então, ele vai colocando aqui esses valores. Aí, o que acontece? Eu tenho que descomprimir, tá? Eu tenho que pegar, procurar esse arquivo aqui, né, compactado, e fazer a descompressão dele. Então, o que eu tenho que fazer? Escolher a opção 2, que é a opção de descomprimir. O que acontece? Ele foi lá e descomprimiu os meus dados. Então, o que ele veio aqui e fez? Ele criou o arquivo, né? Escreveu o arquivo descomprimido, tá? Então, automaticamente, eu tenho o mesmo processo do que o anterior, tá? Deixa eu colocar na sequência, né? Que fica melhor. Show original. Deixa eu pegar, cadê o comprimido e o descomprimido. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está utilizando pelo endereçamento do que você tem já da tabela ASCII. Então, você pode criar o dicionário, uma vez que está trabalhando com uma referência de representação simbólica baseada na tabela ASCII, o que você tem aqui? Você pode utilizar o endereçamento, o valor dela lá, né? Você não precisa criar seu próprio dicionário. Então, fica muito melhor. Melhor não, digamos assim, mais rápido, né? Para você rodar o seu código. Então, você pega esses valores aqui, eles são valores de tabela ASCII. Então, se a gente pega a tabela, então, deixei aberta aqui para ver, calma aí, deixa eu puxar ela para cá. Calma aí, só que eu tenho que abrir ela aqui, não sei se vai dar para ver. Calma aí. É aquela mesma tabela ASCII que a gente estava trabalhando, né? Então, se você pega o valor aqui de 32 é o quê? É um espaço em branco. Eu tenho espaço em branco aqui, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, 2 espaços em branco. Ele não está na ordem, mas ele tem o espaço em branco, tá? Aí, se eu pego o valor de 97, se eu procuro aqui o valor de 97, é o A. Eu tenho o valor de A aqui, tá vendo? Se eu pego o valor de 98, é o B. Eu tenho o valor de 98 aqui, o B. Então, ele colocou 2 vezes, né? Podia ter colocado uma só, mas colocou 2. O 32, ele vem aqui, pega o 32. Cadê? 32. Espaço, tá vendo? A mesma coisa, eu tenho outro espaço aqui também, tá? Então, a compressão, então, ele vai retornar os caracteres em binário, é isso? Aquele compacto? Ele retorna o valor binário pelo valor decimal dele. Isso, Isso, pelo decimal, tá? Pelo decimal, exatamente. Ele dá o valor dele em decimal. Por quê? Porque ele sabe qual que é o valor binário deles e ele dá o valor decimal dele, tá? Então, ele pega o valor decimal que é a representação, né, digamos assim, que é o que o ser humano consegue entender, né, que é o valor decimal, que o binário hexadecimal. Então, da tabela, o que a gente tem para entendimento humano? O decimal e o valor que você tem como símbolo, né? Então, o resto é máquina por conversões de base, né? Efetivamente é isso. Então, quando você busca, o que ele retorna? O valor decimal, porque o valor decimal é em relação a um símbolo. Né, que nem aqui, o que nós temos, o 49. O 49 é o valor de 1, tá
Tá vendo? Então, ele veio aqui e verificou, olha, qual que é o valor decimal desse valor desse código aqui, desse símbolo, né? Porque para a máquina é um símbolo que é um binário. Ó, o decimal dele é o 49. Então, ele coloca aqui 49. Então, isso daqui nunca dá erro, entende? Nunca dá erro. Por quê? Porque isso daqui já está implementado em memória. Então, automaticamente, tudo que você colocar aqui, ele vai saber exatamente qual que é a referência que você está utilizando, porque isso daqui já está em máquina. Então, facilita, né? Facilita. Porque aí você não tem que criar, né? Quando vocês fazem isso, deixa eu tirar aqui, vocês não teriam que criar, né, um dicionário dentro do código. Nem vou colocar lá no código. Então, você colocar aqui, sei lá, o que sei lá, que igual, aí você começa, né, a criar o seu dicionário aqui. Ah, o A é igual, B é igual, aí você coloca toda a definição do seu dicionário dentro do seu código. Aí, quando você rodar o código, o que ele vai fazer? Ele já tem a referência do que é um dicionário, ou seja, ele vai ter a referência do que é essa referência aqui do binário. Só que o que vai acontecer? Essa referência de valor, né, da representação, ela vai estar diferente. E o que você tem que fazer? Ou você faz um dicionário, você só escreve, aí depende de como que vai ser a construção, né? Porque o que acontece? Tudo que você colocar no conteúdo, ele tem que ter uma referência de endereçamento ali, né? É uma referência para que você consiga fazer a compactação. Então, automaticamente, se você for usar números, você tem que colocar lá de 0 a 9 todos os valores que você está utilizando, se você estiver usando símbolo. Então, usar a tabela adianta nessa parte. Por quê? Porque você já tem tudo aqui previamente definido, né? Então, você não tem que criar esse dicionário na mão para poder fazer. O resultado é o mesmo. O que mudaria é que esses valores, né, que ele traz aqui, né, esses valores, ao invés de ser o valor que está na tabela ASCII, seriam os valores que estariam lá dentro do seu dicionário. Então, se você colocar, olha, o A é 22, o A é 2, ou 3, ou 5, ele traria exatamente o valor que você colocou lá. Então, essa é a diferença. Aqui você não interage com esse valor, né? Você pega pela tabela ASCII lá, pelo que você tem em memória da sua máquina. Então, você vai lá e busca. Mas se você fizer o dicionário, ele vai responder ao seu dicionário. De acordo com o que fez. Então, aí o trabalho do dicionário é a gente fazer o dicionário ou vai seguir por essa forma do decimal da tabela ASCII mesmo? Aí vocês vão escolher. Vocês podem escolher, tá? Vai ficar a critério do grupo, né? Que nem o que acontece. Se você for falar assim, vou testar na imagem, não vai dar para usar. Por quê? Porque a imagem você tem que ter a conversão. Depois da conversão aí você consegue, mas senão não tem como, né? Pegar a referência do pixel direto pela tabela ASCII. Isso não existe lá. Entendi. Então você tem que fazer a conversão da imagem para depois você pegar esses dados, aí depois você utilizar esses dados como dicionário, né? Então talvez se quiser algo para fazer para ter o entendimento, né? Vamos colocar assim, para ter o entendimento e ao mesmo tempo ser mais prático, vamos colocar assim, talvez seja o ideal pegar um aspecto que não seja necessariamente imagem, né? Exatamente, por isso que eu falei, eu conhecendo a primeira reunião que nós tivemos, né, dos trabalhos de vocês, eu vi que a grande maioria vai utilizar dicionário e vai gerar algum tipo de armazenamento de dados, mesmo que seja vidas, ataques, saves. Então, a grande maioria vai utilizar isso, que é muito comum em jogo, né? Daí é muito, assim, quase todo jogo ele tem algum tipo de armazenamento de dados nesse sentido. Então, o que acontece? É o tipo de compressão que vocês conseguem aplicar ali, você entende? Então, e aí só para eu alinhar certinho, o que a gente vai entregar semana que vem lá da compressão e descompressão, a princípio, é um arquivo em Python mesmo que a gente entrega que tenha isso, tenha dessa forma, essas compressões e descompressões? Isso. Ou é tipo o arquivo que tem lá, que nem a professora tem um programinha aí que fez tudo. A gente faz um desse com os arquivos comprimidos, no caso? Isso. O que vocês vão me entregar lá é uma única pasta zip que vai ter lá dentro uma pastinha com brancos e repetição, alguma coisa assim. Aí dentro de cada pastinha vão ter dois arquivos. Um que vai ser o .py, que é o algoritmo que vocês criaram, e o outro que é a origem dos dados, onde vai ser aplicado esse algoritmo, tá?
Aí Então, você vai rodar o aí eu vou arquivo para ver rodar, se gera. exato. Exato. A primeira coisa que eu vou fazer é rodar, para ver se está funcionando. Que nem eu faço aqui na Aidozinha mesmo, boto para rodar, tá? Então eu faço isso. Ou seja, tá, não criou, aí eu venho aqui no PyCharm, porque às vezes foi feito que nem esse daqui para rodar no PyCharm, aí não tem como, né? Aí eu abro, não rodou, aí tem alguma coisa estranha, eu dou uma olhada, aí eu vejo, olha, não, tá, não, entendi isso, daqui tá fazendo isso. Agora, se não tiver, né, não tem problema. Aí depois eu abro, né? Depois que eu rodar, aí eu abro e vejo qual que é a lógica que vocês usaram, né? Como que vocês fizeram. Né? Então, não é que eu vou avaliar, olha, está muito bem feito, está bem feito. Não, ele tem que comprimir, isso é fato. Tá? Ele tem que comprimir, descomprimir, isso é fato. Aí eu só olho lá para verificar, olha, como que vocês fizeram, ver o raciocínio de vocês, né? Coisa do gênero, porque ajuda, né? Porque cada um tem um pensamento, né? Então, toda vez que eu pego, eu falo, putz, isso daqui eu não pensei, olha só que legal. Entendi. Então, aquele negócio, tem que funcionar, depois nós deixamos... Exatamente, tem que comprimir e descomprimir, isso é fato. Por quê? Porque a primeira coisa que eu vou fazer é isso, rodar, tem que me dar o resultado. Aí eu abro, aí que eu vou ver como é o resultado. É igual o meme que a gente viu por aí hoje, né? Tipo, o cara falando pro outro, esse é sem dúvidas o pior código que eu vi na minha vida. E o cara responde, mas ele roda. Mas ele roda, né? Porque tem gente que gosta assim, né? Quando ele trabalha com desempenho, quando trabalha com desempenho de algoritmo, aí é outra naipe, né? Mas assim, aqui a gente não tá nisso, né? Isso daí vai ser lá para frente, né? E depois que vocês vão ser cobrados disso. Mas aqui eu nem vou ver, meu código, sei lá, tem 500 ifs lá para você usar, né? Não tem problema, porque aqui a gente não está medindo desempenho, né? Então, não estou medindo desempenho, estou fazendo otimização de código, nada, né? Então, aqui ele tem que rodar e tem que funcionar da forma que precisa. Aí depois eu entro lá só para dar uma olhada. Né? Tranquilo, é tipo eu fazendo, quando na época que eu tinha blog, eu fazendo os HTML do meu blog. Então, acho que é isso assim, né? O importante é que aparece a imagem do jeito que eu quero. Aparece lá, né? A hora que você abre o código, só Jesus na causa, né? Mas tá aparecendo. O pessoal. Então, é isso daí. Então, vocês vão entregar 2 pastinhas. Uma que é a de brancos e a outra que é o de repetição. Coloque tudo em um zip, salva o nome de vocês e me manda, tá? Beleza, professora. Rodou o código. Consumiu toda a memória, mas rodou. Rodou, né? Travou tudo. PC deu tela azul, mas rodou. Exatamente. Mas que rodou. Liga o PC de novo, tá lá o arquivo. Essa assim, parte que me prove que não esteja rodando, né? Então aqui ainda é simples, né? Aqui a gente não tá, porque lá para frente não, lá para frente provavelmente vocês serão cobrados dessa questão de otimização, performance, tem tudo isso, né? Ainda mais em jogos, né? Isso daí com certeza vocês serão cobrados, mas aqui não, né? Aqui vocês ainda estão em processo, né? A partir do semestre que vem não, que aí você já tem matéria de desempenho, aí depois já vira gente grande, né? Aí já é diferente. Aí já é profissa, né? Aí aí já o nível já é um pouquinho mais em cima, né? Você já sobe um pouquinho mais, tá? Então, aqui, o que utiliza? Os caracteres, ou seja, o tamanho dicionário são os valores de tabela ASCII. Tá? Então, a base aqui começa. Então, aqui, se não fosse a tabela ASCII, o que deveria ter aqui? Deveria ter o dicionário. Então, esse tamanho de dicionário seria igual A igual a 1, B igual a 2, B, T, e assim vai indo. O alfabeto inteiro, se for os números todos, né? Coisa do gênero, tá? Então, a partir disso, o que começa, né? Aqui, cadê? Deixa eu pegar, não precisa só comentário. Aí, a partir disso, aí sim ele começa a fazer, né, pela flag, né, ou seja, para dizer qual que é a posição do que você tem do caractere, ele começa a pegar por esse dicionário, colocar a flag e a flag não, assim, um indicador do que é aquele caractere, né? Qual que é a posição daquele caractere. Aí sim, ele verifica, olha, qual que é o caractere naquela posição. Então, ele coloca o valor que você tem lá na tabela ASCII, né? Então, ele vai fazendo isso para tudo, né? Ou seja, então aqui, o que ele está fazendo? Ele está criando aquele endereçamento lá do decimal com o valor que você tem aqui na tabela. Né? Então, ele já vai fazendo isso. Ele já pega diretamente, né, o valor que você tem lá. Aí depois, né, você imprime, né, ou seja, você coloca, né, o que você vai colocar aqui, né? Nesse caso é que se quiser, né? Então, nesse caso, se vocês forem fazer com teste, né, para fazer. Então, esse daqui só serve para isso daqui, né? Obviamente, não precisa,
tá? Então, o que ele faz, né? Considerando que ele pega todos os valores da tabela ASCII, então você tem disponível todos esses valores, e depois os que não estão na tabela ASCII, que são as repetições, né? Ou seja, 2 S, LH, aí ele coloca os valores acima de 256, né? Então, acaba sendo, assim, olha, você usa o LH, o NH, então ele coloca acima de 256. Então, você pode ter esse daqui. Aí, para descomprimir, o que foi usado? Aqui só usou uma classe, né, na verdade, da I/O, né? Então, você tem a classe, a string I/O. Não sei se vocês já usaram essa daqui, mas provavelmente, às vezes, até lá, né? É que eu não sei, né? Para o jogo, talvez não tenha sentido, né? Acho que vocês não precisam mexer com os arquivos lá, mas ela pega o que você tem, né, do seu arquivo e joga em memória. Então, ele faz exatamente isso daqui, né, essa classe. Ela pega os dados que você tem lá, né, ou seja, os dados que você gerou naquele arquivo comprimido e joga em memória para você manipular aqueles dados como um arquivo. O pessoal usa essa classe, porque do I/O, né, que é a parte de saída. Quando você precisa pegar os dados, sei lá, você subiu um arquivo em PDF, ele precisa ler esses dados do PDF e só extrair algumas informações, sei lá, para gerar um atestado, alguma coisa assim. Aí ele faz isso justamente, pega esses dados, lê todos esses dados e depois retira só as informações que precisa. Aí, então, o que ele fez aqui usando essa classe, né, esse import? Ele pegou o que você tem lá do arquivo comprimido, aqueles dados que você tem, né, jogou para uma variável e você começa a trabalhar esses dados por aquela variável. Tá? Então, é isso que ele faz, né? Então, ele também utiliza a referência, né, da mesma origem que foi a compressão. Aí ele vai fazendo a concatenação, ou seja, ele vai verificando o que é aquele dado, né, a posição dele e o símbolo, né, que ele representa ali, né? E aqui é só checagem de erro, né? Isso daqui é só checagem de erro. Então, aí ele vai e pega e vai colocando novamente os dados na ordem que ele precisa, né? Tá? E depois ele coloca, né? Imprime ali só para poder ver como que está aquele dado, ou seja, aquele arquivo novo, como que ele ficou, tá? Então, automaticamente, o que ele vê, o que ele faz, né? Ou seja, esse pezinho aqui, né? Que é o índice lá, né? Mais a entrada, ou seja, qual que é o valor, né? O valor que ele vai ter. Aí ele remonta e vai, ou seja, até o final do arquivo, fazendo a leitura e remontando e colocando qual que é o caractere. Tá? Então, aqui, o código, né, está usando a string I/O para isso, né, para trabalhar, ou seja, pegar esse arquivo aqui, né, pegar esse arquivo aqui, né, original, jogar o compactado, jogar em memória, né, para poder trabalhar, né? E o original é a mesma coisa. Então ele transforma isso daqui tudo em um conjunto de dados que vai para a memória como uma variável. Aí depois você pega, né? É diferente daquele negócio que a gente coloca lá, A igual a 2, né? Então não o sentido é o mesmo, né? Mas lá a gente trata diferente. Aqui você está lendo o arquivo e você está manipulando esses dados, esse arquivo em memória. Então, é um conjunto de dados, né? Então, você pode, que nem às vezes o que é normal? Você fazer, quando você vai gerar relatórios. Então, você tem lá, eu quero o nome, quero endereço, quero isso, quero aquilo. Aí, o que acontece? Para você salvar depois tudo no PDF. Então, você joga tudo isso, né? Os dados que você precisa em memória, e depois você pega esse conjunto de dados, ou seja, esse arquivo que você gerou em memória, e traz e faz o que você precisa, né? Aqui vai o nome, aqui o CPF, aqui o endereço, essas coisas. Aí depois você imprime, né? O que você precisa daqueles dados ali. Então, ele manipula como arquivo, né? Como file. Então, ele faz isso daí. Então, ele pega todo o arquivo e fica manipulando para você poder trabalhar com ele. Tá? Então, esse daí é uma forma de você fazer, né? Então, existem essas formas. Aí, cada grupo vai verificar a forma mais condizente, tá certo? Então, se vocês quiserem, aqui no dicionário, eu vou permitir que vocês usem as bibliotecas. Não vai usar o .zip lá, né? A zip file, né? Porque aí também é de matar, né?
que aquilo lá não vai fazer o que precisa. Mas se vocês quiserem manipular, que nem aqui, né, usando o string.io também, vocês podem manipular, tá? Então, olha, a gente vai criar, né, um dicionário e a gente vai usar ele, vai carregar ele na execução, então a gente vai usar o string.io. Aí ele lê esse dicionário, manipula os dados e depois faz a compressão e depois manipula novamente, faz a descompressão, aí vai ficar o que o grupo pode, né, deseja fazer, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar com dicionário, a diferença, ou seja, lá no outro a gente não precisava trabalhar com essa referência, ou seja, a gente não precisava criar, né, uma referência para um determinado caractere, que a gente precisa, tá? Então, o dicionário ele serve para isso, ou seja, ele sempre vai criar um arquivo de referências, ele vai criar aquele arquivo baseado, né, na repetição dos caracteres, só vai ver, que nem vocês fizeram, estão fazendo, né, só dos de repetição, então isso daí para ele não importa, porque ele trabalha sempre com o valor, né, que nós temos em separado, tá? Então, ele sempre vai trabalhando com esses valores aqui, tudo em separado, então indifere se você está repetindo, se você não está repetindo, isso não tem nenhuma relação, né? Então, ele só vai gerando códigos para que esse conjunto, né, quando você faça a compactação, ele fique mais leve. Aqui é muito pouco, né? Então, não dá diferença para nada quase, mas ele fique mais leve e você, quando precisar desses valores, né, ele consegue fazer com que ele leia essas referências e recompõe essas referências na posição. Então, por isso que ele precisa saber, olha, essa referência aqui, ela está em qual posição? Então, quando ele vai pegar o arquivo original, ele já sabe que esse está em uma posição, esse está em outra, né? Ou aqui está em outra. Quando ele coloca no dicionário, não tem problema, não precisa ser sequencial, mas ele precisa saber qual que é a posição que eles estão, porque senão, na hora de descomprimir, ele não tem essa referência, né? Então, por isso que ele precisa criar essa referência de índice para as posições. Tá certo? Professora, ali no compacto, o primeiro número é 32, mas o 32 não é um espaço? Isso, mas ele lá não... no seu arquivo original começa com S. Então, mas é que ele não precisa colocar o dicionário. Ali no Word eu coloquei na sequência, porque a gente vai meio que colocando a sequência porque é o que a gente está lendo, né? Mas quando você coloca aqui, ele não precisa estar na sequência. Por quê? Porque atrelado a esse espaço, né? Digamos assim, que fosse esse, né? Digo que seja esse daqui. O que acontece? Esse espaço aqui, né, ele tem um índice, então ele já sabe, olha, o índice é 2, então ele sabe que é a segunda posição, o índice pode ser 3, a terceira posição, e assim vai indo. Tá? Então, não propriamente ele precisa estar na posição exata, é que aqui é muito pouco, mas ele não precisa estar na posição exata que está aqui, entende? Ele não precisa disso. Tá? Aqui são pouquinhos, ele acabou colocando, né? Então deu certo. Só esse daqui que ele colocou assim, depois, né? Então, ele inverteu aqui, tá? Mas não precisa ser na posição exata. Tanto é que se tiver algumas repetições, você vai ver que depois, no final, que ele vai colocando essas repetições. Então, não precisa propriamente estar na mesma sequência, tá? Entendi. Então, ele não precisa, o dicionário não precisa estar ordenado, né? Digamos assim. Está ordenado na sequência que é original, né? Lá. Se precisasse falar assim, não, é mais fácil estar ordenado, não tem problema nenhum, tá? Isso daí não é um problema, mas não que propriamente precise estar nisso daí, tá? É certo? Conseguiram entender, gente? Pelo menos a lógica de como que a gente usa, né? Como que nós fazemos o uso de um código de compressão para dicionário de dados? Entender, sim. Agora fazer. Mas é sempre assim, né? Eu também olho as coisas, esses dias eu estava estudando, né? Tinha que dar uma lida no PK-Learning, né? Que é um algoritmo de Deep Learning, quando você faz aprendizado por reforço, que ele melhora as tabelas, né? Aí eu olhei e falei, mas eu sei fazer, né? Isso daí tá de boa. Tô até hoje tentando fazer o negócio. Uma semana que eu li o negócio e falei assim, Jesus, tem nada de Deus, não. Funciona, sabe? Você faz, o negócio funciona. Mas é sempre assim. Para a semana que vem, a gente tem que entregar o da semana passada e esse. Não, a semana que vem é só o da semana passada, tá? Esse daqui, ele vai ser entregue dia 27. Beleza. Dia 27. Então, quando nós voltarmos,
que aí a gente faz a reunião, mas nesse dia, né, vocês vão ter subirão, né, na sequência, o arquivo de compressão de dados. Já está até lá no plano a aula, né, que é a C4, a C3, né, C3. É tanta C que uma dessas. até eu esqueço qual que é a C que a gente está. Aí nessa daí, que essa é a C4, que nessa daí que vocês vão entregar, porque basicamente essa daqui, o que acontece? Vocês vão já ter feito, né? Acho que dia 27, tem que dar uma olhada lá, mas é o dia, não, perdão, dia 27 a gente tem a reunião, é depois na outra semana que vocês vão entregar, tá? Junto com a outra reunião, com a reunião 3. Então, aí a gente vai entregar, acho que é dia 11, se eu não me engano. Que aí depois, dia 4, tem o SMAUG, então a gente não tem a aula formal, né? Quer dizer, teoricamente não pode ter. Aí, dia 11 já é a entrega final. Tá? Então, é junto com essa, por quê? Porque aí vocês já vão entregar e aplicar no código de vocês, né? A grande maioria. Então, já vai ser a entrega do que vocês vão fazer para o código de vocês. Né? O código que eu digo é o jogo, né? Tá? Então, a semana que vem só se preocupe ainda, e a semana que vem, dia 20, né, que eu digo, é entregar a que era para ser entregue hoje. Então, é só isso. E no dia 27, só se preocupe que todo mundo esteja aqui para que a gente possa fazer a reunião. Porque como vocês vão ter entregue já o Small, vai ficar muito mais fácil, entende? Porque o jogo já vai estar pronto. Que geralmente, na segunda reunião, o jogo ainda não está pronto. O jogo vai estar entregue. Pronto. Ah, tá. Acho que eu me precipitei, né, nas palavras. Não é precipitar, é que a professora tá otimista. Não, tô brincando, professora. A gente tá todo mundo correndo pra entregar dentro. 24. Então, enfim, Eu sei como é. A gente começar a contar como as pessoas vão chorar, outras ficam revoltadas, se exaltam. Ou os dois juntos. Não é fácil, cara, não é fácil. Não, mas vai ter sido entregue, sim. Vai ser mais de boa mesmo, mostrar o joguinho. Então, porque aí já vai estar pronto, entende? O jogo estando pronto, fica muito mais fácil. Por quê? Porque já está funcionando ali, pelo menos dentro de uma parte, às vezes mais, assim, né? Compacta, né, dentro do que vocês propuseram inicialmente, mas tem alguma coisa já funcionando e fica muito mais fácil. Por quê? Porque como ele já está rodando, já fica muito fácil eu falar assim, olha, então de vocês é melhor fazer isso. Porque quando ainda está em processo, pode ser que vocês mudem e o que eu falei não se aplica mais, entende? Então, fica mais difícil. Mas no caso de vocês agora, já vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque eu já vou falar, olha, então aqui no dia 27 eu já vou falar assim, olha, no de vocês é melhor seguir por esse caminho, no de vocês é melhor seguir por esse. No de vocês dá para vocês escolherem esse ou esse. Aí vocês, basicamente, não vai ter mais aquelas dúvidas, né? De eu não sei nem como que vai ficar, porque eu não sei como que eu vou terminar o jogo. Então, isso daí para vocês, de certa forma, vai ficar mais tranquilo, tá? Então, a gente, dia 27, só tome cuidado com isso, estejam aqui, porque dia 27 a reunião eu preciso ver. Aí eu preciso ver o jogo e como é nota, né, no dia 27, eu preciso ver o jogo e preciso tirar essas dúvidas com vocês. A gente já direcionar cada grupo com o que vai fazer, tá bom? Então, isso que é um cuidado que vocês precisam ter. Tá? Então, para a semana que vem, só são o de brancos e de repetição. Esse daqui vai ser só posteriormente. Certo. Aí Maravilha, só professor. quando a gente voltar, tá bom? Certo. Mas conseguir entender a lógica, gente, conseguir entender as possibilidades de como que pode ser feito, tudo. Sim, aí foi como o Rafa falou, né? A gente fazer o possível para aplicar agora a lógica no algoritmo que a gente for fazer, no arquivo certinho, mas vai dar boa, vai dar boa. Tá. Não, dá sim, depois. Esse daqui depois que vocês fizerem esses dois, vocês vão ver que esse daqui vai ficar muito mais fácil, porque a lógica é a mesma, né? Você lê de onde que você lê, como que você trata os dados, é a mesma coisa, né? É a forma como que você vai endereçar ele que vai mudar um pouco, mas tirando isso, o resto é a mesma coisa. Então, fica relativamente mais fácil, né, de fazer. As duas primeiras eu sei que é um pouquinho mais, por isso que eu peço, eu nem deixo usar biblioteca, para vocês trabalharem realmente os dados da sua origem, né, e como que eles têm que ser manipulados. Aqui eu já permito essas bibliotecas, né, óbvio não .zip, mas as bibliotecas para você manipular os dados, né, de uma forma mais fácil, porque aí você já sabe, né, fazer isso, então fica mais tranquilo.
tá? Tá certo? Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Algo que não ficou entendido? Olha, eu não entendi nada que é dicionário, não entendi o conceito, não entendi por que tem que ter os 3 arquivos. Tem alguma coisa que não está clara ainda? Não? Professora, que beleza. Oi. o dicionário ele é basicamente uma compressão e descompressão, só que usando o dicionário, é isso? Isso, exatamente. Tá? Ao invés que nem aqui, né, quando a gente roda, né, quando a gente roda esse de brancos aqui, né, pegar o de brancos, colocar. O que eu faço? Eu faço uma compressão, só que aqui eu digo como que vai sair, né? Então, como eu quero a compressão, eu coloco no código, que é o que vocês estão fazendo. Então, o que eu coloco? Eu coloco qual que é o marcador, né, a flag, e coloco a quantidade de vezes que eu vou ter que fazer com que aquele conjunto de caracteres se repita ao momento que ele encontrar esse marcador na descompressão. Então, isso daqui, né, eu defino no meu código. O que eu quero que apareça aqui, né? Digamos assim, onde que eu consigo enxergar que tem uma compressão aqui. Então, isso daqui eu defino lá no meu código, né? Aqui já é diferente, ou seja, quando a gente trabalha o dicionário, deixa eu comprimir aqui de novo. Quando a gente trabalha o dicionário, o que ele está vendo ali, né? Um pouquinho diferente nesse sentido. O que ele faz, né? Ele traz somente um valor, né? Nesse caso, que eu coloquei lá, né? Tá pela tabela ASCII, ele traz o valor que já existe em memória. Então, aqui, nem o 3, nem o 2, nem o valor de 32, nada, fui eu que criei, né? Mas você vê que ele traz uma compressão da mesma forma. Só que ele endereça, ou seja, ele cria, baseado, né, com o que vocês veem lá, ele cria o índice, né? Ou seja, esse valor refere-se a esse índice refere a esse valor, esse índice recebe esse valor. Então, ele vai fazendo isso, né? Então, eu não faço o arquivo como o que eu tinha lá, né? Ou seja, o meu arquivo de compressão de brancos. Deixa eu tirar só esse daqui, que fica com muito arquivo. Eu não faço com o de compressão de brancos, ou seja, eu não defino o valor do meu marcador, eu não defino nada, eu não defino nem a posição, né? Então, isso daqui, ou seja, todo mundo é comprimido. Então, aqui eu não copio e repito, né? E depois eu coloco a compressão. Ele vai e indexa todos os valores e vai colocando essas referências aqui, sabendo que essas referências, ela tem um conjunto binário que tem uma representação simbólica, tá vendo? Então, a diferença é que eu interajo mais com a compressão, porque eu que defino qual que vai ser a representação da flag para poder colocar ali na posição que eu encontrar, né? Aqui eu não interfiro em nada, né? Aqui eu só vou lá, leio o valor de origem, né? O meu arquivo de origem. A partir do momento que eu leio o arquivo de origem, eu vejo qual que é o dicionário que faz essa referência, né? Do conjunto binário com a representação simbólica, vejo qual que é o índice desse daí e coloco dentro do dicionário. Então, eu não interajo de como que ele vai montar, né? Então, aqui eu só faço isso. Mas o conceito é o mesmo. O conceito é a mesma coisa, né? Você tem que ter um arquivo que represente a compactação disso aí, tá? Não sei se era isso que... Não, beleza, entendi. É? Beleza, então. Tá certo? Mais alguma coisa, gente? Tranquilo? Porque agora é mão na massa, né? Agora essas partes é realmente colocar para ler e funcionar nisso daí, tá bom? Então, o que eu vou fazer, né? Como essa daí era a última parte que a gente ia ver, né, essa parte de dicionário, aí eu vou deixar para vocês já começarem a fazer. Na verdade, né, para quem ainda estiver fazendo o anterior, eu aconselharia, como esse daqui a gente tem um tempinho maior para fazer, tá? Eu aconselharia que fizesse o anterior, né, ou seja, o de branco, de repetição, para poder realmente, porque durante a semana as coisas ficam mais conturbadas, né? Então, às vezes a gente acha que vai dar tempo e às vezes a coisa fica difícil. Então, continue trabalhando naqueles anteriores para finalização, garanto que já está fechadinho. Então, garanto o seguinte, o que vocês têm que garantir para mim? Que quando eu rodar, né, o arquivo de vocês, né, ele rode e crie os arquivos que precisa, ou seja, um comprimido e um descomprimido. Tá? Então, testem isso daí, tá certo?
Então, eu acredito que todo mundo deve estar usando o Python 3, né? Eu não sei se alguém está usando o 2.7, acho que não, porque o trabalho acho que está sendo em Python 3, né? Eu não sei. Como que vocês estão fazendo? Ou tá a escolha de vocês? Não, Python 3 mesmo, prof. É o 3. Python 3. Beleza. Beleza, então. Então não tem problema, porque aqui também, apesar de eu ter os 2 interpretadores, né? Mas então, clicando ali, ele já vai rodar também, tá? Então, só tome cuidado com isso, tá? Que ele rode, porque eu vou usar o mesmo interpretador que de vocês, então ele tem que ter o mesmo resultado do que vocês têm. Então, quando vocês rodarem, abra o arquivo, veja o arquivo, vê se o arquivo está realmente compactando certinho, porque às vezes o que acontece? Você mexe, no último momento você dá uma alterada lá, salva, fala, não está funcionando. E quando eu rodo aqui, o arquivo está em branco, né? Aí você imagina, né? Ou seja, está tudo feito, só que ele não está lendo. Por quê? Porque às vezes você mudou o nome do arquivo no último momento e você não testou para saber se estava tudo certo, sabe? São detalhes, gente. São detalhes. Não é assim, mudou toda, lógico, não. São detalhes, o negócio não funciona. Entende? E se tiver algum problema, eu vou falar com vocês, né? Mas, assim, no sentido geral, às vezes são detalhes que não são testados que fazem com que ele não funcione, tá? Não é nada, assim, absurdo, não. Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado e entreguem o arquivo funcionando. Então, coloca numa pastinha lá, porque eu descompacto aqui, rodo da mesma forma que vocês criaram lá. Aí só até depois o de origem, né, para ver qual que é o comportamento, coisas do gênero, né? Veja como que tá lá, mexa alguma coisinha, para ver como que ele tá respondendo, tá certo? Mas é coisa simples, assim. A entrega, a forma com que eu vou ver o trabalho de vocês, ela é relativamente mais simples, tá bom? Entenderam, gente, o que vocês têm que fazer, então? Tranquilo? Então, deixa esse daqui. Beleza, Até então deixa esse anotei daqui aqui para depois. também. Vai, anota mesmo, porque o tempo passa, né? Às vezes a gente esquece, apesar de ter lá tudo, mas a gente esquece. Então, esse do dicionário, vocês não vão entregar semana que vem, tá? Não precisa fazer isso. Faça o de brancos e o de repetição. Esse dicionário vai ser depois. Aí, quando a gente voltar dia 27, aí eu já falo para vocês, tá? Dia 27, todo mundo aqui para poder fazer a reunião, que é a avaliação, tá? Que é mais uma nota para vocês. Tá certo, prof. Obrigada. Imagina, que é isso. Então, usem, gente, esse tempo, né? Usem da melhor forma possível para realmente fazer valer a pena, tá? Não percam tempo com coisas que não precisa, não. E vamos botar mão na massa mesmo e fazer, porque agora é contagem regressiva, né? Então, agora a gente não tem muito mais tempo para gastar, né? Assim, que não vai sobrar, né? Tem onde a gente tirar, mas a coisa tá feia, tá bom? Então, tomem cuidado com isso, tá? Espero que realmente todo mundo entregue, é uma entrega por grupo, tá? A entrega é só via Teams mesmo, não deixe, como eu digo, apesar de ser um feriado, né? Porque às vezes vai ter um churrascão, né? Putz, 11 horas da noite, 11h50, lembra que tem que subir o arquivo lá, né? E às vezes você já nem está com todas as habilidades motoras em dia para poder fazer, né? Depois de um dia de churrasco, às vezes não dá certo. Sou eu na sexta-feira de trabalho. Nossa senhora. Não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Então, não deixa assim, não conte com a sorte, tá? Não conte com a sorte, porque teve uma sala que contou com a sorte, os caras tomaram sério, eles não acreditavam, entende? Tipo assim, quero ver se você vai me dar zero. Então, falando desse jeito, né? Você vai me dar zero por isso, né? É zero. Então, é difícil, cara, é difícil. Dói, sabe? Complicado. Dói para vocês, assim. Porque tomar um zero assim na lata é difícil, né? Mas por coisas assim, sabe? Só porque esqueceu, né? Que tinha horário, vou subir a hora que eu quero, né? O sistema, né, gente? O sistema fecha, né? Então toma cuidado com isso, tá bom? Já com nós, professora. A gente vai se lembrando também pra gente não esquecer. Pode deixar. Isso é importante, gente, porque realmente não pode não, né? Não dá, né? Então, é assim, todo mundo do grupo tem a cópia. Assim, eu falo essas coisas, vocês vão falar assim, cara, não é possível que ela está falando uma coisa dessa, né? Isso não pode acontecer. Mas todo mundo tem uma cópia, porque o que aconteceu já? A pessoa ficou responsável de subir. Aí não sei o que aconteceu, que a pessoa não subiu, né? E ninguém do grupo subiu. Por quê? Porque falou assim, não, só eu que subo o trabalho. E ela, sabe, a pessoa simplesmente não subiu. Aí depois falou, não, então eu vou te mandar por e-mail. Não vou receber por e-mail, né? Aí todo mundo do grupo fica com zero por conta disso. Então, todo mundo tem uma cópia finalizada. Se deu ruim, avisa, fulano, entra lá e sobe, entende? São coisas assim simples, entende? Não é nada. Só que são coisas que acontecem.
Aí depois a pessoa não entende o porquê que eu não vou tratar ela de forma diferente, né? E não dá, entende? Ou eu aceito todo mundo de qualquer forma, ou eu aceito todo mundo pelo mesmo canal. Então, se os outros fizerem, todo mundo tem que fazer a mesma forma. Então, são coisinhas que parece que não, mas geram desgaste, né? E isso daí vocês não precisam nesse momento, tá? Então, só tomem cuidado com isso, tá? Porque são coisinhas que às vezes você fala, não, mas ninguém vai fazer isso, né? Rapaz, pois não é que faz. Até eu me surpreendo. Existe um mano chamado Murphy. Então, cara, é que eu falo. Não adianta, Né? entende? Eu falei, no dia que foi colocar a avaliação, eu falei, gente, eu ainda aviso, cara. Eu falo assim, olha, não deixe faltando 5 minutos, 2 minutinhos, porque a sua percepção de tempo é diferente do sistema. O sistema realmente ele conta o tempo. Você tem uma percepção de tempo. Aí o que, que vai acontecer? A hora que der 1 minutinho para você estar fazendo mais tempo, você vai tentar subir, ele tenta subir, demora um pouquinho, deu horário, você não vai subir a sua avaliação. Ah, mas foi dito e feito, ninguém acreditou. Pois foi dito e feito. Mandaram, mas eu tentei, era 9,9, já 9,10 e não subiu. Eu falei, não vai subir, né? A sua percepção de tempo é diferente. Né? Então, tem em mente aquela coisa, se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isso não teria acontecido. Eu falei isso numa aula, não lembro qual aula, o professor não entendeu, mas é aquela pegada, se você conseguir entregar, entrega antes. Que é aquela parada, se você tivesse entregado antes, não tivesse deixado tudo para a última hora. Aí depois gera uma situação desnecessária, por quê? Porque aí o pessoal começou, não, porque eu tenho que, porque é culpa de todo mundo, a máquina travou, né? Aí eu pedi para manda o seu código para mim, então, para ver. Era o loop que tá feito errado, não era que a máquina tá travando. Cara, você não consegue nem ver o loop errado, né? Aí eu falei, não merece passar mesmo, né? Agora não é porque não entregou, é porque não merece, né? Agora não vai merecer passar mesmo, não. Mas é difícil, entende? Então são coisas que as pessoas precisam passar, né? E como eu sei que às vezes acontece, eu já aviso para não fazer. Mas eles fizeram porque foi assim, meio que afrontar, né? Não foi porque eles não sabiam. Eles queriam saber se eu ia fazer realmente. Aí, como uma boa parte não entregou por conta disso, aí eles acharam que me ameaçando, eles entregariam, né? Eu falei, mano, tu tem que crescer com muito mais pelo no peito para poder achar que vai fazer isso comigo. Mas, gente, que zoado. Entende? Aí, não, porque mandar para o ministério, pode mandar até para casa, não sei das quantas. Então, assim, vai, o coordenador fala, filha, você não está entendendo, né? Eu estou trabalhando, quem está aqui de passeio é você. Eu falei assim, se não respeita o seu trabalho, pronto, eu respeito, eu não vou tratar você melhor que o outro. Eu falei, para mim, é todo mundo igual, não estou aqui dando aula. Né? Então, são coisas assim para você... Oi? Você falou de passeio, eu lembrei de um meme de um moleque que não sei quem faz uma entrevista com o moleque, ele fala, eu vim para passear, né? Eu não sei se você já viu esse meme, mas eu lembrei agora aí. Eu comprei quem comprou 2 bonecos do Dragon Ball, né? Eu vim para passear, né? Exatamente. Aí fala isso. Não, porque aí é assim, né, que sendo sem educação, mandou umas mensagens mal educadas, sabe, com nível assim, eu olhei, eu falei, mano, tu não tá entendendo, eu cresci na periferia, cara, você não tá entendendo, você acha que eu cresci nos jardins, né? Você não tá entendendo com quem você tá lidando. Mano, você não tá ligado. Tá ligado, mano. É o que eu falei pra eles. Eu falei assim, aprende uma coisa comigo. Mesmo pau que bate o Chico, bate o Francisco, tá? Eu falei, então, aprende uma coisa. Você faz o que tem que ser feito, porque você tá aqui pra isso. Eu não te convidei, você que se inscreveu, você que prestou vestibular e você veio aqui porque quis. Então, eu tô aqui a trabalho, tá? E o meu trabalho me diz que eu tenho que te cobrar, e eu vou fazer isso. Mas professora, é aí... Foi um barraco dos infernos. Não, eu imagino, mas é aí que entra os negócios, que aí a gente até brinca, né, falando, até fala, não, não puxando muito o saco, mas assim, os negócios que eu não entendo, que eu olho como é que pode, porque o primeiro semestre com a gente foi bem de boa, esse também está sendo bem de boa, mas eu lembro bem quando a professora falou no primeiro semestre, deixou bem claro, assim, estava no presencial ainda, né, falou, é assim que eu faço. Não adianta tal. E aquela parada, né? Se tem placa, tem história, né? Então, se é tão. Desculpa o termo, gente. Mas é assim, tanto preto no branco, zeros e uns, né?
para resolver, é porque teve algum problema no passado que precisou ser assim agora. É que nisso aí, você acha que precisava fazer uma coisa dessa Não só para precisa. querer falar grosso comigo, ameaçar, para poder falar, né, eu vou para trás dos meus direitos. Ah, filho, vai atrás dos seus direitos, quero ver se você vai cumprir seu dever, quer me entregar a vida. Então é coisa, difícil, né? São coisas que não sim, precisam, entende? é uma coisa que eu penso assim. Se a pessoa realmente quisesse, realmente discordasse, realmente fala, não, eu tô certo, a professora tá errada, eu não concordo com isso, ela é igual quando alguém reclama em alguma coisa de consumidor mesmo. A pessoa não vai reclamar na fonte, ela vai direto aonde tem que reclamar. E outra, eu não dou sustinho, né? Vocês veem, eu deixo tudo marcado, eu falo tudo que vai fazer. Não é que eu fico assim, é surpresa, né? Nossa, vou dar um sustinho de vocês, eu vou fazer isso. A professora foi citada como um exemplo, mais uma vez como exemplo, até por nós mesmos, dessa questão do que tem que entregar. Às vezes alguém ficou preocupado, nossa, mas putz, tem isso aqui para fazer? Sim, mas não lembro nem quem foi, acho que foi, não sei se foi a Fernanda, se foi a própria Amanda, né, um dos representantes, falou, não, mas ela deixou, ela explicou desde o começo, ela avisou desde o começo que ia precisar fazer, a gente, pode crer, é mesmo. A professora apresentou o plano de aula desde o início, então assim... Eu falei pro pessoal isso aí. Né? Por isso que quando eu fui conversar, eu falei, não, pleitear, verificar a possibilidade, eu entendo a posição da professora, porque é realmente um pleito, eu tô fazendo um pleito dessa possibilidade, né? Se pode, se não pode, a gente dá o nosso jeito. Sim, mas é o que eu falo, por isso que eu falo assim, eu não fico dando sustinho, né? Então, eu ainda falo, gente, acontece isso, faz tudo, né? Aí, às vezes, sei lá, né? Então, são coisas assim que eu falo assim, sabe? Não fica tentando, sabe? Vai querer emoção, sei lá, vai fazer rapel, vai pular de paraquedas, né? Vai ter emoção de outra forma, pelo menos fica feliz, né? Agora, você vai fazer uma coisa para ter emoção, para ficar com raiva? Fala a verdade. Então, sei lá, não sei se quer desafiar, né? Achar que vai conseguir, ou sei lá, né? Tem tanta gente que pensa de tanta forma diferente, né? Então, às vezes acontece isso, né? Então, é o que eu falo, né? Fica lá todo mundo de bico, né? Comigo por causa disso, né? Tá vendo só? Agora a ficou bravo, né? E assim, aí você vê, né? A pessoa tenta, por mais que seja descortês, né? No tratamento, achando que isso daí vai te fazer mudar de ideia, né? Porque acha que pelo fato do vocabulário, né? Pelo fato da pessoa falar de determinada forma, pode te deixar constrangido, né? Então usa de todas as artimanhas, né? Assim, sei lá, não entendo. Mas essa é a pior forma de agir. Mas você é na humildade, Bruno. Você é mó na humildade. Você é mó na humildade. Assim, o problema é exatamente esse, é da forma que o professor fala, né? Então, se a gente está falando sobre humildade, a gente está falando de igual para igual, né? Aí, o problema é esse crescimento que a pessoa tem no quanto ela considera aquilo. Então, você tem, tipo assim, doutorado, pós-doutorado, você trabalha na NASA, né, próprio que a gente sabe. Só que você vai na humildade. Isso aí já deixa você como a rainha do semestre. A professora mais amada. Já só isso, só para você ser a Magali, Andréa Rossi, você já é nesse semestre pra gente, e no outro também, no meu caso, né, já é tipo coroada para mim, né? Porque você não se cresce em cima da gente, próprio. Se você fala real, eu vou cobrar isso tal data, tá ligado? Mas você vai falar assim, vou cobrar isso tal data, é isso que vai acontecer, tá ligado? Exatamente. A gente, que nem a professora falou, a gente não tem susto, a gente não tem surpresa. Se a gente tem surpresa, é porque a gente não prestou atenção. Às vezes é isso, porque tá anotado, eu sempre procuro deixar, né, tudo, então não é assim, né, então, sei lá, e eu sempre falo, né, eu falo assim, que nem todas essas coisas que eu fiz, né, todas as coisas que eu faço até hoje, tudo, é porque faz parte da minha profissão, que eu escolhi, eu quero fazer cada vez melhor, né, quero fazer essas coisas, aí isso não pode ser um diferencial para eu me achar, né, até porque acho que quando a pessoa coloca um título na frente dela, sei lá, né, pode ser até um pouco diferente, mas eu ousaria dizer que é muito difícil a pessoa se enxergar como alguém, né, com capacidade ou com os princípios corretos, entende? Eu não sei, porque um título ele não te faz melhor do que nada, é uma questão de tempo, qualquer um pode fazer, qualquer um pode ser, então é uma questão de tempo e objetivos, né?
Então não tem o porquê eu chegar aqui só porque, você, tá, como assim? Não, você vai, sei lá, às vezes eu falo uma coisa aqui e falo assim, não, mas isso não faz muito sentido, seria melhor assim. Não, mas eu que tenho doutorado, mano, o que é isso, né? Um papel, né? Que até hoje tá lá quase mofando, que só tiro para poder ficar enviando para progressão. Então, quer dizer, para que serve, né? Serve para poder se chamar de doutor, receber convite para as coisas, um monte de coisa, mas tirando isso, é o dia a dia como qualquer um, né? Eu tenho que sentar muito e estudar, da mesma forma que muita gente, né? Então não tem muito o que fazer. Mas a prova disso, professora, também foi semestre passado, né? Que eu acho que a professora fez esse semestre também com o pessoal do primeiro, né? Aquela coisa, não conheço o Minecraft direito, mas eu acho que é uma boa, vamos aprender junto, eu vou aprender, vocês vão me ajudar, tudo, e vamos fazer tudo junto. Isso eu achei bem maneiro, porque é um negócio que eu comentei com todo mundo, assim, sabe? E o Rafael avisou que ele precisou sair. Então tá vendo aqui. Tanto é que o Rafael ele foi lá, eu pedi para ele se ele podia, né, passar lá para ele poder fazer a explicação, porque ele tem muito mais coordenação motora e muito mais conhecimento que eu para mexer no Minecraft, né? Então eu expliquei, fiz a introdução pessoal, não sei tal, tudo, e depois ele foi lá, né, ele passou, né, olha, o geral, como que eu fiz isso, como que você faz isso, tal, algumas dicas, né, de jogabilidade lá para fazer. Então, assim, é assim que a gente faz, né? Assim que a gente aprende. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria aprendido com vocês no semestre passado, o quanto eu aprendi, entende? Então, a gente sempre tem que estar aberto a aprender, né? A gente tem que estar esperto com isso, né? Porque conhecimento, assim, ele tem que ser atualizado, né? Então, não é porque você conhece eu vou pular lantejola por lantejola da sua faixa da Miss Fatec. Pode ficar tranquila. Quando se vê presencialmente, você vai ganhar essa faixa. O dia que isso daí acontecer, o pessoal vai fazer uma revolução lá, porque fala, não é possível, não, isso daí é fraude, fake news. Que aquela mulher ganhando isso daí nunca, isso aí daí é fake news. O pessoal quer me queimar naquela Fatec. É que a galera a galera não tá ligada no proceder, digamos assim, né? Tipo assim, se você fala assim, faculdade, você, tipo, existe um rolê, assim, que você tem que saber da faculdade. Então, tipo assim, existe um tipo de conhecimento que é diferente do colegial. E aí a galera, às vezes, tá querendo... Uma coisa é tudo de mão beijada, é você pegar na mão e trazer, entendeu? Outra coisa é você falar assim, estou passando conhecimento e se você não entendeu, eu passo de novo, e de novo, e de novo. É o que você faz. Então, tipo assim, não entendeu, passa de novo. Sou humilde para, tipo, não sei Minecraft. Eu vou chamar o Rafael para dar uma aula conjunta comigo. Isso é, tipo, pelo menos a minha experiência de faculdade, quando eu tive professores assim, quando a gente, tipo, dava palestra naquele tema, né? Quando a gente fazia essas coisas com o professor, essa é a minha experiência de faculdade. Agora, é o que eu falei, diferente a pessoa chegar e menosprezar, por exemplo, a própria instituição, por exemplo, que eu já vi acontecer. E falar assim, mas porque eu não concordo com tal coisa, eu vou fazer do meu jeito. E aí ele começa a conturbar a história da faculdade, né? Então, tipo, e aí começa a desunir as pessoas. Então, assim, é diferente esse processo de faculdade, assim também como existem os caras que falam, sou doutora, me respeita. Sou doutor, me respeita, né? E não adianta de nada, mas o que eu tô falando, né? Quando eu falo de faculdade, eu lembro de você, entendeu? Assim, isso aqui é aula de faculdade. Ou o professor Anderson, o professor de cálculo. Você vê assim, isso aqui é aula de faculdade. Porque assim, ele vai construir um conhecimento que você vai ter que correr atrás depois em vários livros para você se aprofundar aquilo. Né? Então, isso para mim, quando eu olho, o professor Álvaro também, mas é a aula de, tipo, como a gente fala assim, a aula de humanas da faculdade, né? Que você tem uma filosofia em cima, né? Então, pelo menos a minha experiência de faculdade é essa. E, tipo, o respeito à instituição que você tá, porque você sabe que o seu nome tá lá e o nome do aluno tá lá também. Com certeza. E é o que eu falei, né? A gente tem que respeitar, né? Eu sempre falo, a pessoa pode não gostar, pode fazer o que for, mas a gente tem que respeitar. Vocês dedicam tempo da vida de vocês para estar no local, né? Então, antes era pessoalmente, né? Agora a gente está fazendo por aqui, mas vocês dedicam tempo, então a gente tem que respeitar isso, né? Você não pode desrespeitar isso. Então, eu acredito que tem certas coisas que são princípios, né? Tem certas coisas que são obrigações e tem certas coisas que são coerências, né? Que você tem que ter para poder fazer. E alguns professores certinho no primeiro semestre, tipo assim, Lobianco no primeiro semestre, eu acho certinho, porque a didática dele é uma passagem do processo de colegial para o processo de faculdade. Então. E aí, algumas pessoas a gente não pode falar, e aí, por exemplo, a outra Magali também é uma pessoa que está certinha no primeiro semestre. Então, assim,
E essa escolha também é muito. Eu sei que o Beto está lutando muito para mudar a grade para uma construção mais dinâmica de jogos, que está dando, Sim. tá dando várias tretas 1000 grau aí. E a gente. E tá mesmo. E aí a gente tá, tipo, esperando com essa expectativa, porque eu sei que todos vocês querem o melhor, assim, da faculdade, né? E aí algumas pessoas não querem, mas assim, enfim, a gente tá junto com vocês, assim, principalmente como uma professora que traz tanto conhecimento que para mim foi totalmente diferente, assim. Tipo, quando eu vi as aulas de Logicim, para mim, eu falei assim, ó, isso aqui eu tô aprendendo negócio de TI. Não tem negócio de TI, né? Tipo, que a gente de humanos fala assim, né? Eu tô aprendendo computador aqui nesse rolê, tá ligado? Mas eu acho legal, prof, quando vê docentes como você, que você se sente, tipo, dono do saber também junto com você, né? Você se sente, eu tô aprendendo aqui, tá ligado? É difícil quando não acontece isso, né? Porque eu sempre falo, né, assim, na faculdade é diferente, né? A levada é outra, a forma é outra, só que a gente está tratando com o adulto e o adulto já tem toda uma bagagem, né? Então você não pode desprezar isso daí, né? Então é uma melhoria, né? Só que ali, ou seja, você não está alfabetizando, você está fazendo com que a pessoa evolua no que ela está em busca, né? Pegue ali o conhecimento e saia andando sozinho, né? Então isso daí tem que ser considerado, né? Então tem todo assim, né? Então você ouvir, né? Então isso daí também é importante, né? Então tem algumas coisas. Tem gente que às vezes tenta fazer algumas ações, né? Mais por desaforinho, né? Que eu sempre passei muito por isso, mas efetivamente, assim, na grande maioria as pessoas estão ali para poder melhorar, ou às vezes mesmo que já sabia, olha, nunca tinha pensado por essa vertente. Então, o que você falou, né? Depois vai em busca e vai melhorando. Então isso é o diferencial, né? Da faculdade. Então, é outra levada, né? Nesse sentido, você cresce profissionalmente, né? Então, para mim, vocês são todos colegas de profissão já, né? Bem que eu não sou de jogos, mas são todos colegas de profissão, porque qual é a diferença, entende? Em relação a isso, né? Vocês já sabem fazer o que precisa, né? Na área de TI, então, para mim é tudo coleguinha de profissão, né? Tudo com os tempinhos, pega o diploma e sai, a gente se esbarra nos lugares aí. Então, é assim que funciona, né? Eu vou achar bem chique esbarrar com vocês em lugares, prof, de empresa. Você vai falar, ó, deu aula pra mim, ó. É legal, nossa, eu adoro, sabe? A pessoa às vezes olhando assim, eu falei, cara, que tá olhando tanto, né? E a pessoa fica olhando assim, né? Fala, mas será que é ela? Será? Ai, posso te fazer uma pergunta? Você é fulano de tal? Eu falei, sou eu. Professora, que não sei o que. Eu acho muito engraçado isso daí. Aí eu falei, cara, de qual semestre? Aí começa a lembrar, depois fala, putz, nossa, porque às vezes a pessoa muda, né? Eu falei, nossa, como você tá diferente, tá, não sei o quê. É muito legal, muito gostoso isso daí, muito bom. A gente aprende. Muito legal isso, é verdade. É, muito legal, cara. Às vezes você sai, sabe? Se a pessoa chama você, você fala, nossa, mas de qual que é, né? Passa 500 mil pessoas na sua cabeça, até parece aquelas roletinhas, né? De joguinho, fica rodando, rodando, rodando até você encontrar a pessoa, né? É engraçado isso daí. Mas é legal, é bom, né? Faz parte da vida, tá? Mas, pessoal, então vamos lá. Hoje, então, né, a gente pode até conversando um pouquinho mais, quase nunca dá tempo, né? A gente sempre só fica falando, é só conteúdo mesmo. Aí hoje a gente fica por aqui, tá? Então vou deixar para vocês esse restinho de tempo para vocês darem um gás, tá certo? Se tiver alguma necessidade, ou acontecer alguma coisa, vocês me avisam, mas teoricamente o Teams reza a lenda que vai estar funcionando até a semana que vem, né? Então acho que não vai ter dificuldade de ninguém subir o trabalho, não, tá? Mas se tiver alguma instabilidade, alguma coisa, por isso que eu falo, não deixa muito para a última hora, não. Se tiver uma estabilidade, aí vocês vão me avisando, tá? Porque aí eu peço, vejo com o Álvaro lá, ele que é o focal point, para dar uma olhada nisso daí e ver o que está acontecendo, tá bom? A gente avisa por e-mail se for o caso, professor. Isso, aí vocês avisam. Teoricamente, por enquanto, está estável ainda, né? Tá uns BOzinho, mas tá conseguindo subir os trabalhos. Só se acontecer alguma coisa, aí vocês me avisam, tá bom? Não, a gente vai se conversando. A gente se conversa bastante no WhatsApp e aí qualquer coisa a gente se organiza para te avisar. Pode deixar. Beleza. Só tome cuidado com isso. Não deixe para a última hora, tá? É isso que eu peço a vocês. Porque a última hora, cara, não dá certo. Não viva com tantas emoções assim. Já basta, tá? Tá bom, professora. Já basta que a gente tá passando. A sua dor danada esse negócio, tá? Pessoal, então fiquem bem, tá certo? Bom feriado para vocês a próxima semana. Dê um gás aí para terminar. E dia 27, não esqueça, o grupo todo aqui para a gente fazer a outra avaliação, tá bom? Tá então, certo, até dia 27 agora, tá? Mais uma vez, muito obrigado e até dia 27. Até dia 27. Muito obrigado. Oi, Johnny.
Essa avaliação é do SMAUG, né? Isso, exatamente. Tá. Essa do dia, calma, é a do dia 27, você está falando, né? Yes. Isso, exatamente. Que aí eu vou ver o jogo de vocês e a gente já vai falar sobre a compressão que vocês vão utilizar para entregar. Tá, beleza, então. Tá bom? Valeu, professora. Bom Tá final de joia, semana. gente. Obrigada, meu querido, para você também, tá? Gente, até então, dia 27, tá? Fiquem bem. Boa noite. Quem não colocou um Tá certo, oi, você também, professora. Boa noite. Obrigada, mano. Boa noite. Até mais. Bom descanso, gente. Só não esqueça de dar um okzinho aqui para contar a presença, tá? Tchau, tchau.